Ainda de pé, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 1. Nós leremos a partir do versículo 3 até o versículo 11. Filipenses 1, de 3 a 11. Filipenses 1, de 3 a 11. A palavra do Senhor diz assim: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Até aí a palavra do Senhor, para a nossa edificação. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, aqui, ó Pai, buscamos conhecer a Tua vontade. Ó Deus, por isso te pedimos que abençoe-nos na leitura da Tua Santa Palavra, para que sejamos edificados. Ouve-nos e nos atende. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a carta que Paulo escreve aos Filipenses também é apelidada, vamos dizer assim, por alguns, como carta da alegria. Carta da alegria. Mas é difícil pensar em uma carta da alegria escrita por alguém que está preso, encarcerado, né? Alguém para cuja vida a gente olha e não vê nenhum motivo para ser feliz. Não vê nenhum motivo de alegria. Aqueles momentos em que parece que nada dá certo. Assim é a condição de Paulo. Mas ainda assim Paulo escreve uma carta para os filipenses falando de alegria, falando de coisas boas, exortando os filipenses com relação à alegria. E ele começa assim os saudando e colocando alguns motivos pelos quais ele, Paulo, se alegra com os crentes daquela igreja. É importante entender, meus irmãos, a igreja de Filipos, a igreja dos Filipenses, é uma igreja que foi fundada por Paulo. Paulo fundou esta igreja lá em Filipos, e aquela cidade, historicamente, não tinha uma sinagoga, não tinha ali um lugar onde os homens se reunissem para ler a palavra de Deus, ainda que sendo à luz do judaísmo. E Paulo vai até Filipos, lá numa segunda viagem missionária que ele faz, encontra um grupo de mulheres orando. E ali ele fala do Evangelho e Lídia se converte. E Lídia se converte naquele lugar, naquela cidade, e ali, a partir do testemunho de Lídia, a igreja de Filipos nasce na casa daquela mulher. A igreja de Filipos nasce ali. E algumas experiências outras Paulo tem ali em Filipos, como nós vamos ver em Atos, a questão da cura da jovem adivinhadora. Ele se encontra uma jovem possuída por um espírito de adivinhação, e ali ele repreende o espírito, e aquela jovem é salva para a glória de Deus. E outros episódios que narra o livro de Atos, todos ocorridos ali em Filipos. Mas a questão é que, passados 10 anos dessa viagem de Paulo até Filipos, Paulo agora está preso em Roma. E ele escreve uma carta para os crentes, para a igreja de Filipos, porque aquela igreja é uma das igrejas que mais contribuiu, inclusive financeiramente, para o sustento de Paulo. Ele tinha tudo para estar desanimado, para estar triste,
para estar apreensivo, porque ele está ali preso, a sentença não é dada, ele não sabe o que vai acontecer com ele, e a incerteza talvez seja uma das piores coisas que existem na vida do ser humano. As possibilidades, o que vai acontecer. Por mais ruim que seja o diagnóstico, por mais ruim que seja a sentença, por mais difícil que seja a palavra, nada disso é pior do que a incerteza. A possibilidade ou a dúvida sobre aquilo que virá ou sobre o que poderá acontecer. Quando nós já sabemos, olha, mas já está definido, é assim, a sentença é essa, o diagnóstico é esse, o resultado vai ser aquele, mas não se sabe o que vai acontecer. E Paulo, lá naquela prisão, sujeito a toda essa dúvida, ele resolve fazer aquilo que o profeta vai dizer lá, muitos séculos antes dele: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Trazer à memória a lembrança de acontecimentos bons, de coisas ruins, de coisas boas, e excluindo as ruins, mas trazer à memória a lembrança das coisas boas, daquilo que de bom aconteceu na minha vida, daquilo que de bom eu produzi, daquilo que de bom me aconteceu e daquilo que de bom aconteceu na vida de alguém através de mim. E quando ele olha para a igreja de Filipos, ele lembra de todas essas coisas, das coisas boas que aconteceram ali. Então, meus irmãos, o que traz alegria para o coração de Paulo, o que traz conforto ao coração de Paulo, são as boas memórias. As memórias ou as lembranças das coisas boas. E por isso ele vai dizer lá na frente, ó, tudo que é puro, que é sincero, que é verdadeiro, que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso coração. Seja isso que ocupe a vossa mente. Porque o coração de Paulo está ocupado com lembranças boas, das coisas boas que aconteceram em Filipos. Aí ele começa dizendo a eles: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. E Paulo, quando pensa nos filipenses, o que ele lembra? Ele lembra de Lídia, ele lembra da jovem adivinhadora, ele lembra de tantas experiências boas e momentos bons que ele viveu ali com aquela igreja, e a felicidade que aquela igreja o proporciona e proporcionou a ele. Ou seja, a mente de Paulo está ocupada com coisas do passado, sim, mas com fatos positivos, com aquilo que deu certo. Existe um hino, meus irmãos, da nossa hinologia, do nosso hinário, que todos nós conhecemos muito bem, e que no refrão diz o que? Conta as bênçãos e dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e aí, para nossa surpresa, pois verás surpreso o quanto Deus já fez. Porque é tão fácil esquecer as coisas boas que Deus fez. É tão fácil esquecer os bons momentos, os livramentos, os momentos difíceis em que Deus segurou a nossa mão. Mas é tão fácil se lembrar, por outro lado, daquilo que deu errado, do fracasso, da derrota. Com que facilidade nós esquecemos dos momentos bons? Nós vamos olhar Israel lá no passado e nós vamos ver um dos grandes acontecimentos, talvez algo que qualquer um de nós gostaria de ter vivenciado. Israel está lá, Faraó na retaguarda, o Mar Vermelho na frente. Moisés clama ao Senhor, fere as águas, Israel passa pé enxuto. Moisés fere as águas, o mar se fecha e engole Faraó e os seus exércitos. O povo canta, Moisés canta, Miriam canta, e todos festejam. E que alegria, olha como Deus é poderoso. Caminham um meio metro ali, umas 2 léguas. Moisés, estamos com sede. Para que você tirou a gente do Egito? Lá a gente tinha água. Tinham acabado de festejar, acabado de ver o que Deus fez.
E nos poucos passos depois já tinham esquecido de tudo que Deus fez. Meus irmãos, e como é fácil esquecer do que Deus fez. Como é fácil esquecer do que Deus faz. E o esquecer do que Deus fez e do que Deus faz nos afasta da presença de Deus muitas vezes, nos faz rejeitar a presença de Deus muitas vezes, porque nesse momento deu errado, vinha dando certo até aqui. Mas nesse momento que deu errado, agora eu não quero mais saber de Deus. Agora eu não quero mais saber de Deus. O quanto coisas pequenas nos afastam de Deus. Na falta de memória. É a falta da memória de gratidão. Por que não falar de Elias? Elias vai lá, forte, valente, enfrenta os 450 profetas de Baal. Passaram um dia inteiro orando e Baal não respondeu. Elias diz, isso aí está muito fácil. Baal não atendeu, mas isso aí está muito simples. Vamos aumentar o problema aqui. Joga mais umas pedras aí também, além dessa madeira. Agora abra uma vala em volta, molhem tudo, encharquem tudo de água. Elias clama a Deus, o fogo vem e consome, e lambe as pedras e a madeira, e seca a água, e destrói tudo para a glória de Deus, e todos dão glória a Deus naquele momento. O poder de Deus se manifesta de maneira poderosa, de maneira tremenda na vida daquele servo. Mas alguns minutos depois vem o recado de Jezabel, olha, eu vou fazer com você o que você fez com meus profetas. Bastou. Acabou a memória. Elias já não se lembrava mais do que Deus fez. E Elias fugiu. Elias fugiu. Enfrentou 450 profetas. E fugiu por causa da palavra da rainha Jezabel. Porque faltou a Elias a memória do que Deus já vinha fazendo e do que Deus já havia feito. Faltou a Elias a memória de que Deus esteve com ele todo o tempo. E aí o salmista vai nos dizer o quê? Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, o Israel que o diga. Isso é memória, meus irmãos. Isso é memória. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, nós não estaríamos aqui agora. Isso é memória, é lembrar os feitos do Senhor. E Paulo, enquanto está lá preso, prisioneiro, refém da dúvida, sem saber exatamente o que lhe vai acontecer, sabendo que a sua prisão é injusta, e ao invés de pensar naquele momento que ele está vivendo, ele lembra-se de tudo aquilo que Deus já fez na vida dele, de que Deus nunca o faltou, de que Deus sempre esteve ao lado dele, de que Deus sempre o livrou, que Deus o usou para ser bênção na vida dos filipenses. E esse Deus que usou Paulo para ser bênção na vida dos filipenses, e esse Deus que esteve com ele em tantos momentos difíceis da vida, não haveria de desamparar agora. Por isso, dos olhos de Paulo não se derramam lágrimas, porque ele tem a memória dos feitos poderosos do Senhor, dos feitos grandiosos do Senhor. Porque o que ocupa o coração de Paulo é uma memória de gratidão. É olhar e ver, não com surpresa, porque ele tinha plena consciência de que Deus é poderoso. E é esse mesmo Paulo que vai dizer lá na frente, eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Por isso os olhos de Paulo não choram. Por isso dos olhos de Paulo não são derramadas lágrimas, porque ele sabe em quem ele tem crido. E a vida dele era difícil. Entregue à morte todos os dias, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou à beira da morte, mas eu sei em quem eu tenho crido. Estou preso injustamente, mas eu sei em quem eu tenho crido. As coisas não vão bem, mas eu sei em quem tenho crido. Alguém tem se levantado com falso testemunho contra mim, mas eu sei em quem eu tenho crido. O meu navio naufragou, mas eu sei em quem eu tenho crido. A serpente venenosa me picou, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho enfrentado as lutas, sabendo em quem eu tenho crido e guardando no coração a memória dos feitos poderosos de Deus, do Deus que nunca me abandonou, do Deus que sempre me valeu, que sempre esteve comigo, e isso me mantém de pé. Porque o Deus que sempre me valeu, me valerá e não me abandonará. E os dias podem ser difíceis, mas Deus não me abandonará. Os dias podem ser de dor e sofrimento, mas o Senhor estará comigo. E eu darei testemunho do que Deus fará.
Ele fez e Ele fará. Porque Ele não é homem para que minta. Ele não é filho de homem para que se arrependa. Ele é a verdade. Ele é a palavra. Ele é a vida. Ele é Deus. E nós não podemos perder a memória dos feitos poderosos de Deus. Portanto, meus irmãos, Ele mesmo, no dia do juízo, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Assim Ele promete e fará. Portanto, seja o nosso coração voltado à gratidão a Deus, porque Ele não nos abandona. E ao invés de se preocupar com ele, diz o texto da palavra do Senhor, que Paulo ora pela igreja de Filipos, diz o versículo 4, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, fazendo sempre súplicas com alegria por todos vós. E Paulo poderia naquele momento estar murmurando. Paulo poderia estar naquele momento lamentando, ou então perguntando para Deus: Senhor, por quê que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu estou sofrendo? Mas ao invés de se preocupar com ele está preocupado com a igreja que está lá. E não é para ele não pensar nele, não é uma fuga. Paulo está orando pelos filipenses porque ele está pensando naquele momento, no momento em que ele ora pelos filipenses, Paulo está pensando: olha, Deus está cuidando de mim aqui, mas eu preciso que Ele cuide da igreja que está lá também. Então, ao invés de orar por mim, eu vou orar por eles, porque eu tenho certeza que de mim Ele está cuidando. Eu tenho certeza que Ele está cuidando de mim, mas eu preciso que Ele cuide da igreja que está lá, sendo perseguida. Eu preciso que Ele cuide da igreja que está lá, sofrendo com as heresias, com tudo aquilo de errado que está sendo pregado lá. A igreja está sob forte ataque. Então, Senhor, cuida deles, Senhor. Porque de mim o Senhor já está cuidando. Não preciso te pedir, Senhor, que cuide de mim, porque de mim o Senhor já está cuidando. Jesus, meus irmãos, ora a Deus e ora por nós. Ora pelo seu povo. E pelo seu povo ele diz, no momento em que Jesus está mais aflito, mais angustiado, está se aproximando, ele está chegando em Jerusalém, ele vai ser crucificado, ele vai ser morto, não sem antes ser humilhado, não sem antes passar todo tipo de agressão, de maneira injusta. E ao invés de orar por ele, ele ora por quem? Ele ora pelos homens, ele ora por nós. E pede ao Senhor: Senhor, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eu te peço, Senhor, que eles sejam um. Assim como nós somos, eu e o Senhor somos um, que eles também sejam um. E por que Jesus não orou por ele? Porque ele sabia que dele Deus estava cuidando. Ele sabia que todas aquelas coisas que ele estava passando estavam sob o mais rigoroso controle de Deus. Por mais terríveis que fossem as situações que ele haveria de enfrentar lá em Jerusalém, Deus estava no controle, porque Deus não perde o controle. Ele sabia exatamente o que estava esperando por ele lá, mas ele sabia que a história dele não terminaria na cruz. E a nossa história não termina na derrota, a nossa história não termina na cruz, porque Jesus venceu a morte. Ele enfrentou e venceu, ele não fugiu. E assim nós também não fugimos dos nossos problemas, por isso nós os vencemos. Eles vêm contra nós e nós os encaramos de frente. Assim como Davi não fugiu de Golias, e dizendo: olha, você pode pegar seus xingamentos, a sua espada, o seu elmo e tudo que é seu, porque eu vou contra você em nome do Deus dos exércitos de Israel. Então nada do que você tem me assusta, nada do que você tem e usa contra mim me faz mal, porque o que eu tenho é muito maior do que a sua armadura, do que a sua espada, do que o seu escudo, a sua lança e tudo isso. Eu vou contra você em nome do Deus dos exércitos de Israel. É Ele quem me vale, Ele está comigo aqui agora, e é Ele quem vai me dar vitória para que o nome dEle seja glorificado na minha vida. Eu não tenho medo de você, não. E o que Paulo está dizendo aqui também é isso. Eu não estou preocupado. Eu deveria estar, talvez,
Mas eu não estou preocupado, porque Deus está cuidando de mim. Então, a minha vida está em paz, eu estou em paz, mas eu preciso, Senhor, que eles também estejam em paz. Eu já estou em paz. E o que eu quero te pedir, Senhor, é que o coração deles tenha paz também, porque o meu já tem. O meu já tem. Agora eu preciso que o deles também tenha. E é assim que nós intercedemos, meus irmãos, é assim que fazem os intercessores. Os intercessores não estão fugindo dos seus problemas, não estão fugindo das suas lutas. Eles a estão enfrentando na força que Cristo nos dá, sabedores de que Deus está conosco e Ele está cuidando e administrando de tudo para nós. E aí, por isso, já que Ele está cuidando de mim e cuidando da minha casa, eu posso cuidar das coisas dEle. Eu posso cuidar das coisas dEle. Ele está lá cuidando para mim. Aquilo que eu não posso fazer, Ele pode. Aquilo que não está nas minhas mãos fazer, está nas dele, e Ele faz. Enquanto Ele está cuidando de mim, enquanto Ele está cuidando da minha casa, fazendo por mim, pela minha família, por todos os meus, aquilo que eu não posso fazer, eu vou interceder por aqueles que precisam e que não conseguem ter a força que eu tenho, a fé que eu tenho. E Paulo segue, meus irmãos, dizendo, no versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. A preocupação de Paulo é com o dia de Cristo Jesus. E a preocupação de Paulo é que os filipenses estejam preparados para esse dia de Cristo Jesus. Mas, ao mesmo tempo que Paulo se preocupa, e por isso ora, e por isso intercede, e por isso clama a Deus em favor dos filipenses, ele também afirma com muita tranquilidade. Ele diz, eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Meus irmãos, a obra de Deus não fica pela metade. Deus não brinca com os nossos sentimentos. Aquilo que Ele começou na nossa vida, Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. A obra que Ele começou, Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Jesus não te trouxe até aqui para, nesse ponto da vida, para, nesse momento, soltar a sua mão. Ele não te trouxe até aqui, Ele não te elevou, Ele não te pôs nesta condição, Ele não te pôs neste lugar, Ele não te deu essas condições de vida para, nesse momento exato, soltar a sua mão e te abandonar e te deixar só. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, para que o nosso nome seja glorificado na vida dele. No dia da sua vinda, o nome dele há de ser glorificado em nós. A ação de Deus na nossa vida há de glorificar o nome do Senhor. Meus irmãos, Ele não nos traz e nos abandona no caminho. Ele não começa para não completar. Ele chama, Ele começa, mas Ele conclui. Foi assim na vida de todos. Ele prepara, Ele cuida no começo, Ele cuida no durante e Ele cuida no fim. O Deus a quem nós servimos não brinca com os nossos sentimentos. Ainda que nós vivamos esta realidade, de estar aqui hoje, amanhã a gente desce, mas um dia a gente volta lá para o auge novamente. Jesus abandonou a sua glória, não nos esqueçamos disso. Ele abandonou a sua glória e se fez homem. Nasceu em miséria. Nasceu em miséria. Nenhum lugar, nenhuma cama para acolher a criança que nascia havia. Foi assim que Jesus nasceu. Já nasceu fugindo,
Mal nasceu, teve que fugir para o Egito, porque já queriam matá-lo. E foi perseguido o resto da vida. E morreu. E foi para Jerusalém contra a morte. E lá se encontrou com a morte. Mas a enfrentou com coragem, venceu. E o próprio apóstolo Paulo nos diz que por esta razão, ele recebeu um nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Deus começou a boa obra e concluiu na vida de Jesus. Deus começou a boa obra na sua vida e vai concluir também para a glória de Deus. Aquela boa obra que Ele começou, quando Ele te chamou, quando Ele te justificou, Ele vai completando até o dia de Cristo Jesus. O Jesus que está hoje glorificado à destra do Pai é o Jesus que suou suor de sangue, que teve o seu lado perfurado, seus pulsos e seus pés. É o Jesus que foi abandonado e foi açoitado e sofreu. Mas hoje ele está sentado à destra de Deus Pai, porque a história dele não terminou ali naquele sofrimento. Assim também, seja qual for a fase, o momento que nós estejamos vivendo, a fase da nossa vida, a nossa história não termina aqui, porque aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E esse dia não chegou ainda. Mas vai chegar na vida de cada um de nós, o dia de Cristo Jesus, o dia em que Ele vai completar a boa obra na nossa vida. Mas a palavra nos exorta tão somente a sermos fiéis até a morte, se quisermos receber a coroa da vida. É fidelidade em meio à dificuldade, em meio à luta, em meio ao sofrimento, em meio à decepção. Se não bastasse os castigos físicos, Jesus ainda foi abandonado pelos seus amigos, negado por um, traído por outro, abandonado pelo restante, mas Ele venceu. Ele venceu. E Ele nos disse que Ele venceu e que nós venceremos, porque aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Espere com paciência pelo dia de Cristo Jesus. Espere com perseverança pelo dia de Cristo Jesus, porque aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não vai te deixar pelo caminho. Ele não brinca com os nossos sentimentos. Ele não nos deixa pelo caminho. Mas a obra que Ele começa, Ele termina para a glória do nome dEle. E que chegue, e que nós sigamos perseverantes, com paciência, com paz e com fé no coração, esperando pelo dia de Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe e nos guarde para a glória de Deus. Senhor nosso Deus, Pai amoroso, Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos, Senhor, pela bênção deste dia na Tua presença, pela Tua presença conosco aqui neste culto. Ó Pai, falando ao nosso coração e nos edificando, nos abençoando, nos fortalecendo, aumentando a nossa fé, a nossa comunhão e nosso compromisso contigo. Agora, ó Deus, é fim do culto que viemos te prestar aqui. E nesse instante, Senhor, te pedimos tão somente, ser nosso companheiro no retorno ao lar. Abençoa a nossa semana que se inicia, guarda-nos, ó Pai, e livra-nos de todo mal. Cuida de nós, Santo Deus, dando-nos a Tua paz. Despede-nos, ó Deus, sob a Tua proteção. Mantém firme a Tua presença conosco, ao nosso lado, e, sobretudo, ó Pai, completa a obra que o Senhor começou na vida de cada um de nós. Faz o nosso coração ter paz, na certeza de que o Senhor não larga a nossa mão, mas que nós caminhamos sempre firmes ao Teu lado. Atende-nos, Senhor, é o que te pedimos e pelo que te agradecemos agora, no nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imenso de Deus o Pai, a comunhão, a consolação e todas as virtudes e o poder do Santo Espírito de Deus repousem sobre a Igreja do Senhor nesta noite, e sobre todos nós permaneça agora e para sempre. Amém.